Eu fugi de casa com 16 anos. Eu não dava bem com meu pai, que ele tinha um pensamento assim muito bruto, ele era muito ignorante, e eu não me batia com ele. Pra mim, naquele tempo, viver com meu pai era uma tortura. Eu acho que se eu fosse morar agora com ele, eu também não ia me dar bem. Porque, por mais que ele tenha mudado muito, não tá 100%, ele tem um jeito dele. Meu sonho era morar com minha tia, que eu amo até hoje. E eu pedia muito pra ele. Lembro que uma vez eu pedi e ele me... Muito, porque ele não queria de jeito nenhum. Falava que eu era uma... Que eu só queria viver minha vida num Era isso que ele falava. Quanto mais ele me xingava, quanto mais ele falava essas coisas, mais eu criava ranço dele. Ah, Jeff, mas ele era seu pai. Ah, mas só quem passa sabe como é. Então, não me julgue. Onde eu morava, assim, não tem essas lojas pra adolescente trabalhar de jovem aprender, não. Não tem isso, não. Lá é artesanato. Se você quiser ganhar um dinheirinho, você tem que fazer isso. E todas as meninas que eu conhecia, assim, no meu bairro, né, trabalhavam com isso. E era o dinheiro que eu tinha. Como eu já era preguiçosa, e ainda meu pai, com meu juízo, eu não tava conseguindo trabalhar. O único dinheiro que eu tinha era R$ 20. Eu já não tava aguentando mais. Meu pai não tava aguentando de jeito nenhum. E pra vocês terem noção, a última briga que a gente teve foi porque eu deixei a porta de trás aberta. O cachorro passou para dentro de casa. Porque o cachorro ficava no quintal. Aí eu tive a brilhante ideia de fugir com os meus míseros R$ 20. Acredita nisso? Eu acordei de madrugada e fui colocar meu plano em prática, né? Com meus cacarecos velhos que eu tinha, que eu só tinha aquilo. Botei tudo numa bolsa velha e fui pegar um carro. E não passava o carro pra cidade. Só passava o carro pra uma cidade próxima. E eu fui pegar um carro pra cidade, né, perto. Detalhe, deixei carta, viu? Deixei carta esculhambando com meu pai. E umas cartas falando bem com a minha mãe. Porque eu amo muito minha mãe. Você também muito. Amo meu pai também. Mas nesse tempo... pelo visto não vai dar pra me terminar aqui. Eu vou ter que fazer parte 2. Eu odeio parte 2, mas eu vou ter que fazer parte 2. Então... Parte 2 do dia que eu fugi de casa com 16 anos. A pergunta que não quer calar. Na casa de quem que você ia ficar? Você ia morar na ponte? Onde é que você ia ficar, minha querida? Então, pessoal, eu conversava, né, com umas pessoas dessa cidade onde eu queria ir, num grupo. E eu conheci uma menina muito legal lá, que virou minha amiga, virtual. Eu fui, né, e contei pra ela tudo que eu tava passando, que eu não tava aguentando mais morar com meu pai, porque ele era isso, que ele era aquilo, e que eu também era isso, que eu também era aquilo, né? E ela se compadeceu com a minha história e disse, então venha morar aqui comigo. E eu não queria, no lugar onde eu queria morar. Voltando lá pro transporte, onde eu tava indo com a cidade mais próxima. Gente, só tinha R$ 20. E R$ 20 era exatamente a passagem pra ir pra cidade onde eu queria ir, que é Paulo Afonso, Bahia. Aí eu fui pegar esse carro pra cidade mais próxima, já desinterei o dinheiro, que era R$ 5. Minha gente, eu cheguei nessa cidade próxima, sem planos, eu não sabia o que eu ia fazer quando eu chegasse lá. Eu ia ficar na casa de quem esperando o próximo carro. Uf, eu ia ficar aqui, ponto, eu sabia, nem não tinha ponto ali. Aí Deus me guiou assim pra casa de uma menina, que eu conhecia ela também, por grupos, né? E ela tava dormindo ainda. Eu fui acordei, contei pra ela a minha situação e ela me apoiou. Fiquei esperando um carro. Graças a Deus o carro apareceu e eu com medo do meu pai estar dentro daquele carro. Meu pai conhecia o cara. Parei, né, na cidade e quando o cobrador foi me cobrar, eu só tenho R$ 15. Aí eu falei assim, quando você voltar, eu vou estar parado aqui com os R$ 5, viu? Aí eu dou pra você, tá bom? Que ele confiou, né? Quando ele virou as costas, eu falei. Eu disse que Deus lhe paga, porque eu mesmo não pagarei. Mãe tava super desesperada, ela leu a carta que eu deixei pra ela. E ela ficou mais desesperada que ela já tava. Passando onde é que tava a filha dela querida. Só que não contaram com a astúcia da minha tia, né? Lógico que ela ia me procurar, mas graças a Deus minha tia chegou lá pra acabar com essa fuga de 2 dias. Amém, Senhor, eu fui morar com ela e com minha avó e fiquei aí durante anos. O dia que eu encontrei uma calcinha dentro da bag do meu boy. Começou assim, passamos o Natal e o Ano Novo no Love, nas Mil Maravilhas. E aí aquele canalha fez hora com a minha cara. Após o Natal e o Ano Novo, veio um novo dia, né?
Aí, o bonitão sumiu por uns dias, né? E eu mandava mensagem, ele não me respondia. Eu falei, ok, tem um cara de trouxa. Você tá me achando com cara de trouxa? Aí, eu já sabendo que estava sendo enganada, fez o quê? Falei, vou esperar pra ver, né? Antes eu não tivesse esperado nada. É melhor não ter esperado nada. Vou esperar dar 7h30. Se ele não aparecer aqui em casa, eu vou para a farra. Fui pra farra e aí ele me mandou: você acha certo eu estar trabalhando e enquanto você tá na farra? Eu falei, farra não, festa de família. Esse dia eu tinha ido pra festa de formatura do meu professor de dança. Então meus status estavam uma baixaria, meu filho. Meus amigos gays estavam tudo rebolando a bunda na piscina com short mini, um pedaço de pano. Rezou o Pai Nosso pra mim. Eu peguei e falei, né, deixa pra lá. Fui dormir muda, acordei calada, fiquei bem quieta na minha. Só que aí eu peguei e mandei outra mensagem perguntando se ele ia passar lá em casa novamente, porque eu não me contento com um não, eu preciso de 2. E ele não me respondeu. Eu peguei e falei, então bora pro pagode. Fui pro pagode, uma festa lá de reis que teve pagode. Fui, cheguei lá, ele pegou e falou, ai, que não sei o que você sai, você fica blá blá blá, não. Eu falei, Aí peguei e falei assim, eu tinha mandado mensagem, né, ele tava lá e não me respondia. E eu peguei e simplesmente apaguei a mensagem. Feito isso, eu fui sair, fui pro pagode, quando eu não tô louca. Mano, gente, que a gente tava ficando bem sério pra ter passado Natal e Ano Novo junto, viu? E aí entrei nos status do primo dele e escutei a voz do Bonito num vídeo, o Bonito que estava trabalhando. Falei, posso estar enganada. Posso estar enganada! Mais cedo ou mais tarde, o primo dele me posta outro vídeo que eu vejo lá, o Bonitão. A mais pura cara de pau. Foi me mandar mensagem um tempo depois, me pedindo pra ir nessa festa na qual ele já tava. Descobri que nessa festa ele tinha ido com 2 meninas e o primo dele. O que ele fez? Quando ele soube que eu já tava sabendo, me chamou pra ir, mandou as 2 meninas embora. O que eu fiz? Fui. Cheguei lá, o primo dele vira pra mim e fala, nossa, você tá como uma das meninas mais bonitas aqui, você tá linda. Falei, da minha maquiagem, você gostou? Eu tô com mais cara de trouxa? Não vai caber tudo aqui, parte 2. Eu fui lá mesmo só pra ver o que tava acontecendo, porque eu sabia que eu tava sendo tirada de idiota. Então fui só pra ter certeza, porque essas coisas a gente já sabe. Deu a hora de ir embora, aí ele me chamou pra ir embora com ele, eu peguei e falei, vambora então. Fomos embora. Minha casa tava na prima dele, e eu peguei e falei, cheguei na casa dele e falei, vou dormir no sofá. E aí ele começou a brigar comigo, falando assim, que era pra eu dormir na cama com ele. Eu falei, eu vou dormir na cama com você, mas se você me encostar um dele, eu vou chamar a polícia. Eu esqueci de fazer o delineado, velho. Ele me pediu pra pôr o celular pra despertar, pra ele acordar, pra ele ir trabalhar. Eu coloquei. Cedo, acordei, beleza. Aí ele pediu pra eu pegar a chave, que tava perto da bag dele na mesa. Falei, vou lá. No que eu fui pegar essa chave, eu percebi que dentro da bag dele, que tava aberta, tinha um pano meio que pulando pra fora. Falei, vou ver o que é isso. Puxei. Achei a calcinha, falei, esperei ele sair do banho, ele saiu do banho. Fiquei olhando pra ele bem com aquelas caras de psicopata e mostrei a calcinha. Falei, de quem? Aí o bonitão virou pra mim e falou assim que aquilo lá era da época que ele tava trabalhando de iFood, que já tinha tempo, que tinha coisa bem pior lá. Só que esse dia ele tinha saído pra fazer entrega, né? Ele trabalhava de iFood, porém ele não parou, ele tava fazendo umas entregas ainda. Ele falou que tinha tempo que ele tava lá. Aí eu peguei e falei pra ele assim, você coleciona calcinha? Se você quiser, eu te dou uma pra você colecionar. Aí começou a gaguejar e querer me levar na base da conversa, daquilo, você não acredita em mim, que não sei o que. Falei, meu filho, pra mim você é um bosta. Isso aqui não quer parar no meu zóio. Daí ele foi pra um lado, eu fui pra outro da casa. Eu peguei, botei a calcinha no chão, pisei e saí puxando aquilo. E a calcinha foi fazendo trá. Uma hora ele vai ter que devolver essa calcinha, seja pra quem for. E aí ele vai ter que explicar porque que ela tá rasgada. Só que pelo jeito dele falar, dava pra ver que ele tava mentindo e que eu tava sendo feita de besta o tempo todo.
A minha família dizia que meu namorado não era pra mim e quebraram a cara. Desde que eu era pequena, eu ouvia minha família dizer que essa daí vai fazer bom casamento, essa é bonita. Eu nunca deixei que aquilo entrasse na minha cabeça, porque eu sempre quis casar com uma pessoa que eu gostasse, independente de classe social. E a minha família é pobre. Sabe aquele pobre, só porque não passa fome e consegue comprar um Nike e uma Adidas a cada 3 anos, acha que é rico? É a família. Eu conheci esse meu namorado no cursinho pré-vestibular. E ele não tinha o dinheiro da passagem que a gente se conheceu. Eu comecei a bancar a passagem dele para ele continuar indo pro cursinho. Era um preparatório pra medicina, né? Tanto eu quanto ele, nós queríamos medicina na época. Gente, vê que loucura. Hoje em dia, eu nem me imagino mais fazendo medicina. Mas eu acredito que eu tinha que estar naquele cursinho pra gente se conhecer. Trabalhava de dia e fazia o cursinho à noite. E ele também. Só que o dinheiro dele ia todo pra casa dele, porque a família dele não tinha o mínimo do mínimo. A mãe dele, gente, só dele estudar e terminar o ensino médio, tinha maior orgulho dele. Enquanto eu tava fazendo um pré-vestibular pra fazer medicina por causa da pressão da minha família. Eu não queria medicina. A gente começou a namorar, eu tinha muito medo de levar ele na minha casa pra conhecer a minha família, porque eu sabia que os meus pais e ninguém iria aceitar ele muito bem, porque desde sempre era: você vai fazer um bom casamento, você vai casar com uma pessoa rica. Mas ele sempre foi uma pessoa muito correta. E então, depois que a gente começou a namorar, ele disse: não, eu quero conhecer sua família. E aí eu abri pra ele, eu falei: olha, minha família não vai gostar de você porque você é pobre. Ele disse: né, não me importo, vou conhecer sua família. Eu falei: então tá bom, se é o que você quer. Quando foi um domingo, chamei ele, e todo mundo meio que escanteou ele, não falava direito com ele só porque ele era mais pobre que a gente. Só que aí, minha gente, parte 2. E a minha família que dizia que meu namorado não era pra mim e quebraram a cara. Nesse dia que ele foi lá na minha casa, todo mundo tratou ele muito indiferente. Meu pai disse na cara dele que não fazia gosto do nosso relacionamento e saiu de lá muito triste, obviamente. Quando ele saiu de lá, ele olhou pra mim, gente. Ó, fico até arrepiada. Ele olhou pra mim e ele fez assim: um dia eu vou dar uma vida de princesa pra você e pra gente ir pra boca de todo mundo que tá aí. Fica até, ó, com os olhos cheios de lágrimas. Arrepiada, porque quando ele falou aquilo, eu senti a palavra dele. Foi como se fosse uma coisa física. Durante o cursinho, ele não tava conseguindo ser a pessoa que ele queria ser pra mim. A gente não tinha tempo um pro outro. E resolvemos, juntos, que iríamos terminar. E que se fosse pra ser, seria. Falei pra ele que eu fazia questão de continuar pagando a passagem dele pra ele ir pro cursinho, pra que ele não desistisse. No começo do outro ano, uns 3, 4 meses depois que a gente tinha terminado, ele passou em medicina. E eu não. Eu fiquei tão feliz por ele. Parecia que era eu. Depois que ele passou, a gente comemorou. Só que como a rotina dele tava muito puxada, acabou que a gente deu uma afastada. Comecei a namorar uma outra pessoa. Não deu certo. E quando a gente terminou, ele reapareceu na minha vida no momento certo. Ele. E aí ele já tava finalizando a faculdade. Não que ele fosse dinheiro, fosse rico, nada disso. Ele dava aula em pré-vestibular também, pra medicina, ajudava, fazia uns cursos online. Quando a gente começou a conversar de novo, ele falou assim: nossa, pensei que você não ia terminar nunca esse relacionamento, tava te esperando. E hoje eu digo pra vocês, ele prometeu e cumpriu. Hoje em dia, se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Eu trabalho porque eu gosto. Mas se eu não quiser, eu não preciso. Eu tenho um excelente marido dentro de casa. E a minha família hoje em dia aba ele.